Olá, tudo bom? Hoje nós vamos para a quinta lei. Gente, a gente está terminando. O tempo passa muito rápido, né? E aí, quando a gente vai voltar para as outras que a gente fez, vamos dar uma rememorada, porque é importante que a gente sempre se lembre, que a gente fixe bem. Você está chegando aqui, quer dar uma olhada nessa? Legal. Mas volta para as outras desde o início, porque esse passo por passo vai preparando tudo aquilo que você precisa para realizar o que você quer, né? As intenções que você tem, os desejos que estão ali dentro, né? Bom, vamos lá então. Então, a primeira lei é a lei da potencialidade pura, né? Então, o que significa isso? O campo quântico ou campo unificado. Então, ali mora, mas não é ali interessante, porque a gente faz parte disso, né? A gente faz parte desse campo. Vocês vão entender, eu vou explicar um pouco por quê. Porque é legal que conforme a gente vai andando, as coisas vão se aclarando, ideias vão ficando ligadas umas às outras e elas ganham uma profundidade maior. Mas o fato é, a potencialidade pura, ou campo quântico, campo unificado, tem todas as possibilidades. Tudo que a gente pode conceber, que a gente imagina, a gente pode realizar. E aí, tem uma coisa parecida com a outra que eu vou dizer agora, que ele fala assim, ó, é inerente a toda intenção e todo desejo o mecanismo da sua realização. Olha que legal. Então, se aquilo veio para você, dentro dele existe como se fosse uma semente, né? Uma semente que vai te indicar ali, por exemplo, na semente de toda e qualquer coisa, tem informação, né? O código genético é a informação que está contida numa semente que vai fazer com que um pinheiro se transforme em pinheiro. Então você fala assim, nossa, é uma semente, que coisa besta. É que a gente sabe, né? É besta falar que é uma coisa besta, mas imagina que viesse um alienígena, geralmente eles são mais evoluídos, mas que fosse menos. Olha aquilo e fala, isso aqui é uma pedra. Não vai saber que é pedra, nomear de pedra, mas o que tem aqui? E lá dentro, que coisa incrível, né? Tem a informação contida para que aquilo vire um pinheiro, né? Então, olha que coisa linda. Então tem essa informação, então tem um mecanismo para a realização. Quando a gente faz essa parte, a gente vai lá, a gente planta, né, essas sementes do pinheiro, coloca água, vai regando, vai cuidando, tem o sol. Então tem todo o mecanismo certinho que nas condições certas ele vai germinar e ele vai dar aquela árvore que a gente está esperando que dê. Então toda intenção que a gente tem, né, todo desejo tem um mecanismo da sua realização. É a mesma coisa quando a gente viu ontem que todo problema carrega em si a solução, né? Então, dentro do problema sempre existe a solução. Da mesma forma que dentro da intenção sempre tem um mecanismo para a sua realização. Eu acho que são coisas muito similares para a gente pensar. Então, quando a gente tem um problema, a gente não tem que ficar apavorado, né? A gente tem que pura e simplesmente tranquilizar a mente, né? E ir para dentro. Porque uma coisa muito interessante é que aqui, quando a gente está no ego centrado, a gente acha que tem muitas ideias, que as ideias são nossas. Não deixam de ser nossas, mas não é nossa com essa composição aqui, com essa atenção voltada para fora, mas é do eu sou, é daquela parte interior que tem as ideias. Então a gente fica aqui debatendo não, a gente fica se debatendo, né? A gente fica sofrendo demais para encontrar certas soluções e o cérebro, em realidade, ele é o que? Ele é, na verdade, para decodificação, né? Ele vai decodificar as coisas. É como a gente funciona na 3D, mas as ideias e as soluções, elas vêm de outro plano. Então, por isso que quando a gente volta para o interior, quando a gente volta para a alma, é que a gente vai acessar soluções, né? Ou a gente pega do meio ideias que não são nossas e que muito atrapalham ao invés de ajudar, de auxiliar, ou então a gente vai onde é a fonte exata. Então, quando você pega aqueles seres que são muito evoluídos e eles veem um problema, eles sabem aonde eles têm que encontrar a solução. É no silêncio, é na oração, é na meditação. Você não vai, você fala, mas eu tenho a possibilidade de comparar várias redes neurais, comparar as situações passadas que eu tive. Sim, a gente raciocina e vê as coisas que a gente vivenciou. Mas imagina quando você pode montar com um campo que tem soluções as mais diversas, com uma supraconsciência e correlações infinitas que a gente não pode imaginar, né, como elas são.
Imagina que daí vem soluções muito melhores. E mesmo quando a gente pega o hemisfério direito, ele acessa, ele tem esse acesso. Então você acha que é daqui, mas não é daqui, vem de outro lugar. E aí as soluções são as melhores. Porque quando a gente quer tomar uma resolução, né, decidir alguma coisa, com o hemisfério esquerdo, na realidade, que ele é linear, ele vai coisa por coisa, ele vai comparar as coisas que você viveu e muitas vezes ele vai ter equivocado. É bom que a gente use os dois, né? A gente tem uma experiência de vida, mas que a gente também saiba ver as coisas com o coração e com essa inteligência para guiar a gente de volta no que a gente vai fazer por aqui. Bom, então tá. Essa lei, ela fundamenta-se no fato de que a energia e a informação existem em toda parte na natureza. Ele fala assim, de fato, no nível quântico não há nada além da energia e informação. Ele vai dar aqui uma informação que eu acho que ela vai aclarar todas as coisas. Pensa que tudo e todos, todas as coisas que a gente vê, todas as pessoas que a gente vê, objetos inanimados ou animados, né, seres animados, com vida, né? Ou mesmo tudo é vivo. Você fala assim, mas a pedra é viva? Ela tem um campo de informação, ela tem um campo eletromagnético. Imagina que todas as coisas que você vê têm um campo eletromagnético. Então ela tem informação e energia. Tudo é feito de informação e energia. Quando a gente vai na essência de todas as coisas, porque aqui o plano físico a gente está manifestando numa densidade maior, né? Mas Einstein já demonstrou pra gente que energia é igual a matéria vezes velocidade ao quadrado. Então essa fórmula, ela demonstra pra gente que energia é igual a matéria. Você só tem uma velocidade maior de uma com relação à outra, né? A energia, ela é bem mais veloz, as moléculas, a rapidez com que existe essa... como que eu vou dizer? Esse giro, né? Esse giro, do que quando você pega a matéria. É a mesma coisa quando você pega algo que você cozinhou e você deixa ao ar livre, né? Aquilo vai ter uma velocidade rápida de putrefação, de fermentação, e se você coloca no freezer, vai dar uma apaziguada, vai demorar mais, né? A velocidade vai ser mais lenta. Então, é uma, sei lá, é uma comparação, né? Eu até falei isso em outro vídeo, mais ou menos, não exatamente para dar essa demonstração, mas é meio isso. Então, a gente tem a ilusão da separação, e aí você fala assim, mas como que é essa ilusão da separação? Por que que a gente tem que se ver unido? Num nível microscópico, né? A gente está no nível macro e você tem o micro. No nível micro, imagina que tudo é constituído de átomo, né? Então é energia, você tem os elétrons numa velocidade alucinante, você tem só energia nas coisas. Quando densifica, você tem essa possibilidade de ver a gente. Tudo tem um campo eletromagnético, imagina que você tem uma energia pulsante com informação, todas as coisas. E na verdade, nós somos como... o campo quântico é o universo. Se tudo tem energia, está tudo no campo na forma que a gente não está vendo, está tudo interligado num nível micro, né? Imagina que é uma grande onda, igual o Hélio Couto fala, né? Uma onda enorme, onde a vida toda, com várias informações diferentes e energia plena, está acontecendo ali. Então imagina como se a gente fosse uma coisa única, né? A gente é o campo, a gente faz parte do campo. Aí dá para entender um pouco. Se você imaginar, aí você fala assim, mas eu sempre tive uma dificuldade quando ele falava numa grande onda. Deixa eu ver se eu consigo trazer uma imagem que torne isso mais fácil de compreensão. Imagina que você tem a aura, né? A nossa aura. Então, vou imaginar a minha aura aqui, que tem uma luz toda colorida ao meu redor. Se alguém se aproxima, a pessoa vem com essa luz também, né? As cores são diferentes, a extensão pode ser maior ou menor de cada um, de acordo com a predominância dos pensamentos e sentimentos, né? Então, cada um vai ter uma assinatura energética. Mas beleza, a gente tem essa aura, essa energia ao redor. Quando uma pessoa se aproxima de mim, essas energias se encontram, essas informações se encontram e a gente consegue ler o campo um do outro, né? Então, tem gente que vai fazer isso de forma inconsciente, a maioria faz.
Só que a gente tem aquelas antipatias gratuitas ou simpatias gratuitas, né? Quando você olha para alguém, se você não gosta da pessoa, então você gosta. Por quê? Porque aquelas formas de pensamento que a pessoa mantém, pode ser que sejam contrárias às que você tem. E aí você não gosta muito dessa forma de pensar que acabou ficando mais caracterizado ao redor da pessoa. Mas o fato é, imagina que todas as coisas também têm esse campo, né? Tem essa luz ao seu redor. Imagina que tudo se densificou, mas a gente, tudo é energia, tudo é energia. E tudo está dentro do campo. Então, se fosse como assim o campo, quando a gente não está enxergando, mas é como se fosse. Vamos imaginar que a gente está dentro de um aquário. Vamos imaginar que a água do aquário é toda uma energia muito vasta, né? É a água do aquário. E vamos imaginar que eu sou um peixinho e que quando eu nado, eu faço umas ondulações ao meu redor, né? Essas ondulações que eu faço é como se fosse minha aura que se destaca pelas ondulações que eu faço. Mas eu continuo dentro da água. E aquela energia toda da água, né? Como se fosse uma coisa, ou como se a água fosse energia, então ela também pertence às outras pessoas, também faz parte, quer dizer, dos outros peixes. Também faz parte dos outros peixes. Então a gente está, todo mundo ali no campo. E a gente faz parte desse campo. A gente só foi materializado, que nem o peixinho, que foi materializado, mas no nível micro, além dele fazer essas ondulações, ele faz parte daquela energia, né? Ele está visível, você pode vê-lo, senti-lo, mas ele faz parte daquele todo. Então, assim é no universo, que tudo é vivo, é cheio de vida, cheio de energia, campos de energia e informação dentro de um grande campo. Aí se vocês são campinhos e campão, não, é um único campo onde cada um de nós é como uma ondulação nesse campo, que daí imprime nesse campo informação, né? Então é isso, eu sou dentro do campo informação. Então por isso é que a gente consegue realizar muitas coisas quando a gente segue as direções. E aqui a gente vai falar como, tá? Mas a gente vem vindo em cada uma das leis. E essas realizações nossas é porque a gente influencia o campo diretamente. Quando a gente vai para o espírito, quando a gente se identifica como parte disso, porque o campo, o universo, que é o campo, é como se fosse uma extensão do nosso corpo, é uma extensão do nosso corpo. É como se a gente viesse aqui, pega um pouco do campo e torna esse campo andando. Tipo assim, imagina que você pegou aquela grande energia, aí saiu uma energiazinha, saiu outra. A gente não saiu do campo, mas a gente está no campo só que com uma consideração diferente. Está andando, fazendo um monte de coisa. Então é como se o campo está se manifestando de formas diferentes. Quando a gente vai para essa orientação do campo, que a gente se enxerga, se vê, se percebe como parte do todo, né? Como espírito, animados pelo espírito, parte do campo, a gente começa a influenciar esse campo, né? Então a gente põe a atenção e o desejo, porque a gente é co-criador. Mas deixa eu dar continuidade. Isso aqui faz parte, super, né? Mas deixa eu ver para não perder aqui a beleza do caminho. Então aqui, essa lei é a lei da intenção e do desejo. Acho que eu não falei o nome da lei, né? Acho que eu falei e não falei. Então, a lei da intenção e do desejo. Vamos ver como é que isso funciona, tá? Essa lei fundamenta-se no fato de que a energia e a informação existem em toda a parte da natureza. Então, a única forma, né? Você tem um desejo, uma intenção que se realize, é porque o campo está espalhado em todos os lugares, né? E o campo é energia e informação. De fato, no nível quântico não há nada além de energia e informação. Então, tudo que há é energia e informação. Apesar de a gente ver coisas separadas, pessoas, tudo como se fosse individualizado, a gente está dentro do campo e é manifestação do campo. Então, não existe nada no nível micro senão o campo. Ah, puta, mas vamos morar no campo. Não é esse campo que eu falo, né? Só brincando. Campo quântico é igual à consciência pura, campo da consciência pura, que é igual ao campo da potencialidade pura. Então, só para rememorar, né, que a gente fala sobre a primeira lei da potencialidade pura, que é o campo. Esse campo quântico é influenciado pela intenção e pelo desejo. Vide os experimentos que foram feitos
da dupla fenda, né? Então, quando tem um observador, pode ser um observador humano ou até uma máquina que é colocada ali para ver como é que vai se comportar, ele se comporta de acordo com o que se espera dele, né? O elétron, no caso. A única diferença entre você e uma árvore é o conteúdo de energia e informação que carregam. Isso é muito legal, né? Você fala, como assim? Eu sou uma árvore? Não sei, você dá frutos? Brincando aqui, brincadeiras à parte. É porque ele diz assim, todas as coisas, como eu acabei de dizer, são ondulações do campo, né? Então, só que o que muda é que a gente tem um conteúdo de energia diferente e informação diferente. Então, a minha informação para ser um ser humano é uma, a informação da árvore é outra, né? E a energia que a gente tem também, que a gente se apossou do campo para individualizar, né? Objetivamente, o mesmo campo é experimentado como corpo físico e através do corpo físico como mundo, mas é tudo a mesma coisa. Olha que legal, né? Tipo assim, é tudo igual, tudo a mesma coisa. Quando a gente vem experimentar, então é aquela coisa do aquário, tá? Imagina que não tem peixe nenhum, só tem água. E essa água, considere-se energia. Eu não sei o nome de água e aquilo deixa de ser água e vira energia no aquário. Aí, de repente, aquela energia se transforma em peixe. Começa a ter um monte de peixinho. Na verdade, é só manifestação da energia. É que eu estou olhando de uma forma que eu consigo enxergar os peixes, é mais ou menos isso. Aí depois vem a plantinha também, é outra, uma quantidade diferente de energia e uma informação diferente da plantinha, do peixe, de todas as coisas, mas tudo proveniente do mesmo campo. O seu corpo não está separado do corpo do universo. Gente, isso é tudo tão incrível, é tão bonito, né? Porque a gente vai dando vários passos e a compreensão vem vindo. Porque a gente lê em tantos lugares, mas quando a gente faz essa leitura assídua, quando a gente compara várias coisas, vai cair na ficha, né? Você fala, nossa, é por isso. Olha que legal, né? Então, olha isso, presta atenção, porque isso aqui é muito legal. Ó, o seu corpo não está separado do corpo do universo, porque segundo a teoria quântica não há limites bem definidos. Você é uma ondulação, que eu falei, né? Uma agitação desse campo. O grande campo quântico, o universo, é o seu campo estendido. Então, o corpo do universo também é meu corpo, né? E também é o seu corpo. Por isso que a gente pode influenciar ele, senão a gente não poderia. Somos flexíveis através do nosso sistema nervoso, sendo capazes de mudarmos conscientemente o conteúdo informativo que dá origem ao nosso corpo físico, também o conteúdo energético. Portanto, podemos alterar o conteúdo energético e informativo do corpo estendido, o ambiente ao redor, o mundo, desculpa, e fazermos com que as coisas se manifestem nele. Gente, olha que coisa mais linda, mais interessante. A gente pode mudar tudo. Mas assim, como assim? Ué, tudo é feito de informação e energia. É só o que há. Informação e energia, somos pequenas ondulações do campo, né? E aí nós somos capazes de mudar a informação e a energia. Olha isso, que lindo, né? Olha só, co-criador. E a gente pode mudar o campo em si, o corpo estendido, porque a gente está nele. Olha lá. Então quer dizer que a gente não é tão impotente assim? Quer dizer que fizeram a gente acreditar que a gente não era nada? Mas a gente pode fazer muita coisa. Olha que lindo, né? Isso não pode subir. Subir na cabeça é ótimo, né? Acho péssimo falar isso. Assim, isso não pode fazer com que a gente ache eu sou o todo-poderoso, a toda-poderosa. Não é bem isso, porque todos somos, né? Então, existe a humildade em saber que todos somos, pero no mucho. Não é, porque na verdade não é um poder centrado no ego. Então é um poder quando você segue essas leis, né? Quando você segue todas essas leis, porque se você não estiver no silêncio, se você não estiver nessa amorosidade, se você não estiver seguindo cada uma dessas leis, você vai pela força dá desgaste, pela força prejudica o outro, gera karma. Então, veja bem, se você está entendendo como é que as coisas funcionam, passo a passo, para e passo, né, do 1 ao 7 da sétima lei, então o que acontece? Aí a gente tem humildade, porque a gente sabe que todo mundo faz, e a gente começa a ter uma maturidade para entender que a gente não deve plantar qualquer coisa, porque tudo que a gente faz errado volta, né? Não adianta maltratar o coleguinha, porque vai voltar para a gente, né? O coleguinha faz parte nossa, tá no campo também, ó, tá tudo no campo.
Então a gente tem que ter amor e respeito. Essa é a nossa essência, né? Nossa natureza divina. Quando a gente se liga com ela, a gente nem quer prejudicar o outro, porque a gente vê tudo com os olhos de bondade, de amor, né? É lógico que você tem que ter cuidado aqui, quando as pessoas estão dormindo ainda, mas essa é a realidade. Ana, tá, ok. Aí agora é que a coisa começa a acontecer, né? A atenção energiza, a intenção transforma, organiza a sua realização. Então aqui você vê atenção e intenção. Então, quando você põe atenção em alguma coisa, essa coisa passa a existir para você. Vocês já repararam que quando vocês não ligam, não estão nem aí, parece que aquilo não faz parte do seu mundo e não faz mesmo. Quando você coloca atenção, você está energizando aquilo, aquela situação, né? E aí você joga a intenção. Quando você põe a intenção daquilo que você quer, naquilo que você está observando, é como se você estivesse dando um comando para que as coisas se organizem. Só que não é você que está pensando em como vai organizar tudo aquilo. O seu papel é colocar foco, atenção, e depois você colocar a sua intenção. Então, atenção e intenção. E aí existe um poder todo da supraconsciência que vai correlacionar e organizar as coisas. Então, imagina que legal, a gente é mais ou menos como crianças grandes brincando num parque de diversão que é feito para a gente realizar as coisas. Ao mesmo tempo, a gente tem um poder muito grande nesse parque, mas não foi a gente que construiu. Em outro nível, a gente faz parte dessa criação, né? Em outro nível, a gente pode até dizer, de certa forma foi, mas não foi. É duro, né? Porque a gente vive numa contradição. Se eu estou me reconhecendo com igualdade, com evolução, crescimento, que eu me reconheço na fonte, aí então também fui eu, mas por enquanto não fui eu. Não sei se fez sentido, né? Bom, a natureza é uma sinfonia e essa sinfonia está sendo silenciosamente regida no terreno supremo da criação. O corpo humano é outro bom exemplo dessa sinfonia. Uma única célula faz cerca de 6 milhões de coisas por segundo e ainda sabe o que todas as outras estão fazendo ao mesmo tempo. Makes me wonder, né? Tipo assim, pô, às vezes eu falo que eu tô ocupada, a célula tá fazendo 6 milhões de coisas, né? Não é que a gente acha que tá fazendo tanta coisa assim, não faz nada, já fica cansado, né? Cansado, como é que pode? Então, olha que lindo, né? A natureza é perfeita, é maravilhosa. A gente passa batido pela vida e dá tudo por garantido, tudo por conquistado. A gente acha que as coisas são simples e esquece de apreciar o milagre que é a vida em toda a sua acepção, em toda a sua configuração. Imagina essa máquina biológica, como ela é perfeita. Nós é que estragamos com ideias equivocadas, porque a gente tem o poder de influenciar, né, como as coisas acontecem aqui. E normalmente a gente faz para pior, não faz para melhor. Agora a gente está aprendendo como fazer para melhor e como sair do caminho para que a natureza restabeleça, porque ela tem todo o poder, né, de restabelecer a saúde, aquela energia num grau máximo, né, de realização, de possibilidade para que a gente faça as coisas por aqui. Bom, então, o que mais é legal aqui para comentar com vocês? O corpo humano faz muitas coisas ao mesmo tempo e pode fazer isso porque o campo das correlações infinitas faz parte do seu campo informativo. Não sei se vocês já ouviram falar no Rupert Sheldrake, que ele fala sobre o campo morfogenético, né? Então, que tem ali como se fosse... vai ser pobre minha definição, acho que eu precisava dar uma lida de novo nas coisas que ele fala. Ele é vivo ainda, ele tem um canal, é muito interessante, mas ele fala, então, que tem o campo morfogenético de todas as espécies, né? Então, você tem uma inteligência ali no campo, dentro do campo, né? Que você tem uma configuração ali das coisas que existem. E imagina que a gente está nesse campo, nosso corpo está nesse campo, e por isso que ele funciona com essa perfeição. Quando a gente começa a raciocinar, a pensar, com o ego centrado, então a gente começa a interferir. Mas a gente tem uma natureza dúplice, né? Que é essa do ego, e que olha para fora, né? E que assumiu o comando, o controle, só que ele é como uma criança mimada ainda, que a gente tem que educar e deixar com que ele assuma o controle do que ele tem que assumir, do que ele é bom para fazer. Mas tirar ele de canto, de lado,
porque ele não vai fazer bem feito. Ele não pode querer assumir o controle de todas as coisas, senão ele vai fazer você ficar louco, enlouquecer. E é isso o que o ego faz com a gente o tempo todo. Vocês já repararam? A gente começa a olhar para fora, né? Para fora, porque o mundo tá exigindo a nossa atenção ali de fora. Aí vem as notícias as mais variadas. Aí notícia, junto com acharismo, junto com... Tem coisa assim que a gente sabe que está acontecendo. Não estou dizendo que não vou tapar o sol com a peneira, mas veja, existem muitas pessoas falando muitas coisas. E muitas coisas nos deprimem. Quando a gente quer encontrar solução para aquilo e não consegue, a gente vai ficando meio enlouquecida, né? Eu falo assim, agora, e agora, e agora? E sempre tem que voltar para o silêncio. Porque aqui a gente não encontra resposta para nada, né? As nossas respostas aqui são pobres. A gente encontra respostas corriqueiras, né? Que nos ajuda a navegar, a fazer as coisas, porque a gente não pode estar interiorizando 24 horas, a gente está na 3D. Mas a gente tem que ter por hábito, assim como a gente toma banho, como a gente limpa o corpo, a gente tem que limpar as energias. Assim como a gente se alimenta, a gente tem que se alimentar de fontes boas para dar uma alimentada aqui no nosso campo, com ideias positivas, coisas positivas. Tem também que cultivar o silêncio, porque no silêncio a gente vai ouvir o que a gente precisa ouvir e fazer criações genuínas. Por quê? Porque elas vêm lá do alto, né? Vai correlacionar a nossa intenção, o nosso desejo, com outras intenções adequadas para realizar o que de melhor pode acontecer. As nossas correlações, elas são pueris. A gente pode até tentar. E sim, a gente coloca a intenção ali. Vocês vão ver um pouquinho mais para frente aqui antes de terminar. Mas o que a gente não pode fazer é ficar preso achando que só tem um caminho, uma possibilidade. Porque o universo pode te mostrar caminhos muito mais ricos para realizar aquilo que você quer. Ou até de forma muito mais ampla, né? Bom, então vamos lá. O notável em relação ao sistema nervoso do ser humano é que ele pode comandar esse poder de organização infinita através da intenção consciente. Olha que coisa louca, né? Que coisa bacana. Eu não consigo racionalmente explicar como essas coisas funcionam. Por quê? Nem eu, nem você, a gente consegue estudar alguma coisa, arranhar a superfície, né? Porque a ciência ela é feita de postulados que depois são substituídos por outros. Então a gente inventa uma porção de nome para as coisas, né, que é a anatomia, e a gente chuta que os processos biológicos são da forma X, Y ou Z. E a gente até acerta, mas tem coisas que a gente não desvenda a natureza daquilo efetivamente, a gente não sabe por que uma coisa chegou a outra, sabe um pouco, não sabe completamente, depois a gente vai ver que era outra coisa, enfim. Mas para e pensa que, ainda que a gente não possa explicar, a pessoa mais inteligente do mundo, se ela não partir para essa questão, mas não além de filosófica, de uma física adiantada, né, que é a mecânica quântica, ela não consegue explicar como que uma célula vai conseguir saber o que todas as outras estão pensando, fazendo ao mesmo tempo e fazer 6 milhões de coisas por segundo, né? Então, como é que isso é possível? Então, incrível essa história da gente não poder explicar racionalmente, mas, todavia, contudo, a gente interfere quando a gente coloca essa intenção, né? O que isso significa? Quando eu entro, eu me identifico com a minha parte, que não é o ego centrado, mas que é o eu sou. Quando eu me identifico com o campo, eu faço parte dele, né? E ainda que eu não me aprofunde para ter toda a noção de como as coisas são feitas, a vida, né? Eu faço parte desse campo e eu tenho o poder de cocriação. Então, olha que interessantíssimo isso, né? Sei lá, eu sou apaixonada pela ideia. Quem não é, né? O que é o milagre? É que a gente normalmente não entende isso. E a gente fica dando murro em ponta de faca, né? Fazendo criações que são tão dificultosas, colocando tanta dificuldade, criando dificuldade ou aceitando dificuldade que vem de fora, quando a gente pode fazer de uma forma totalmente diferente. Mas vamos continuar aqui, né? Aí fala o seguinte também. A intenção e o distanciamento combinados levam a consciência do momento presente centrado na vida. O que quer dizer isso? Quando você... A outra lei, a sexta lei, ela vai ser do distanciamento, mas aqui ele já dá uma adiantada. Então, você colocou uma intenção no campo, a gente vai ver como fazer isso também. Você colocou uma intenção daquilo que você quer. Você colocou, deixa.
Você tem que ter distanciamento daquilo. Você não pode ficar emocionalmente preso. Será que vai? A dúvida corrói, gente. Já dizia o sábio, a dúvida corrói, não é? Então, não adianta. Mesma coisa que você plantou, você não pode desenterrar a semente para ver se ela está germinando. Por quê? Porque daí você vai matar a semente, não é? Então, a dúvida corrói, não pode ter dúvida. Você plantou, deixa lá. Confia. Confia. Mas como que eu faço para confiar? Não fica contando para ninguém, porque você fica falando para os outros vão. Pode ser que você tenha uma mente muito forte e não vai ter problema contar para os outros. Mas, na melhor das hipóteses, você pode enfrentar uma certa guerra energética, porque a pessoa pode, de forma inconsciente até, emanar um pensamento totalmente contrário, né? E aquilo chega para você como algo que começa a incomodar, né? Fala assim, nossa, tá causando certo incômodo, tá me dando dúvida. Por quê? Porque é o campo do outro junto com o seu. Você pode falar, não, tá dando dúvida, mas não vou ligar para isso não, vou continuar plantando, vou pensar em outras coisas. Então você pode vencer quando você tem uma ideia muito forte, né, um desejo muito forte. Mas você fica se desgastando, né? Gastando energia tua, gastando algo que é desnecessário, que não precisa, né? Então, guarda para você, tenta guardar, falar o mínimo, né, necessário, não falar muito, fala um pouco, mas fala muito. Fala por cima, muda de assunto, desvia, não coloca toda a sua emoção, deixa a sua emoção para colocar na hora, né? Que aquilo acontece. Bom, a intenção e o distanciamento combinados levam à consciência do momento presente centrado na vida, né? Então, a gente tem que estar no presente. Se você ficar olhando para trás ou para frente, para o futuro, você não está aonde tudo acontece. Aonde tudo acontece, você tem que ter aceitação do presente como ele é, porque ainda que você não queira, aquilo que você está vivenciando é o que você tem para hoje. E se você começar a criar resistência, a gente já viu isso em outra lei, né? E brigar com o presente, você fica naquele estado de não aceitação e aí você está criando um grande embaraço no campo, está todo bagunçado e as suas intenções não são plantadas, elas não são vistas pelo campo, né? Ele fala, você pode jogar o Empire State aqui que não vai dar certo. Então, não cria resistência, tá tudo bem. Abraça o presente como ele é, entenda que o presente é um presente, você quer mudar alguma coisa, você vai plantar a intenção e vai ter paciência, tranquilidade, não vai olhar. Pôs a intenção lá, deixa que a coisa acontece. Você sabe que você vai continuar respirando, né? Quando você tem saúde, teu coração vai estar bombeando, você não precisa pensar assim, ai meu Deus, será que o coração vai estar bombeando amanhã? Será que eu vou estar conseguindo respirar amanhã? Então, assim, lógico que a gente tem que ter gratidão todos os dias, porque o sol nasce, porque nosso corpo funciona direitinho. Mas, enquanto tempo que a gente estiver por aqui, todas as coisas funcionam, né? Então, quando a gente está cuidando bem e tem o tempo para estar, as coisas estão funcionando, não é assim? E por quê? Porque tem essa inteligência infinita que está regulando tudo internamente e também está regulando fora. Nosso papel é não atrapalhar e saber utilizar as coisas da forma correta. Bom, o futuro é algo que sempre pode ser criado através da intenção distanciada, mas nunca se deve combater o presente, é o que eu falei agora, né? O tempo é movimento do pensamento, portanto, passado e futuro são frutos da imaginação. Isso é muito legal, né? O que é o tempo? O tempo é uma ilusão. A gente já ouviu falar. Só tem o presente, só tem o agora. Mas como é que as coisas se realizam? Bom, é muito difícil explicar. Mas parece que assim, o futuro e o passado são coisas que a gente está pensando, são pensamentos nossos, né? Tudo estaria acontecendo ao mesmo tempo, tudo estaria acontecendo no eterno agora, né? Que é onde você tem que plantar as intenções. E aí você vive como já tivesse acontecido, porque existe aquele futuro que você está se ligando nele, como a gente pensa, por exemplo, em algo que já existe mesmo, que você está indo para aquela frequência. Somos o presente. Ai, desculpa. Somente o presente é consciência, é real, é eterno. Se você tiver consciência do momento presente centrado na vida, os obstáculos imaginários, que são mais de 90% dos obstáculos percebidos, desintegram-se, desaparecem. O restante, de 5 a 10% dos obstáculos percebidos, podem ser transmutados em oportunidades através da intenção unidirecionada. Mantendo, eu estou lendo aqui, mas depois eu explico, tá? Mantendo o objetivo almejado com tanta determinação, capaz de impedir que os obstáculos consumam e dissipem a qualidade focalizada da sua atenção. Dessa forma, se mantém uma serenidade inabalável, ao mesmo tempo que se mantém comprometido com o seu objetivo.
Se você aprender a usar o poder da intenção, você poderá obter qualquer coisa que deseja serenamente. É possível conseguir as coisas pela força, mas o preço a ser pago é muito alto, porque é um desgaste físico e emocional muito grande. Então tá, o que ele fala aqui? Ele fala assim, ó, quando a gente quer muito uma coisa, a gente coloca intenção naquilo que a gente quer, é uma intenção apaixonada, porque você sente uma felicidade de estar vivendo. Quanto mais emoção você coloca, melhor para aquilo que você vai fazer. Mas é uma emoção controlada. Você fala assim, como assim controlada? Só vou sentir um pouco. Não é isso, não. É assim, ó. Você tem, então, aquela... você quer muito realizar alguma coisa. Você precisa querer muito, né? Precisa ser um desejo real da sua alma. Precisa trazer alegria, trazer contentamento, né? Então, você tá pondo emoção ali. É importante que você coloque emoção. Atenção, né? Porque a atenção energiza. A intenção daquilo que você quer, porque essa intenção é que coloca as coisas em movimentos e faz a correlação com o que já existe para poder te trazer. E aí, aqueles obstáculos, ele fala que a maior parte dos obstáculos, 90%, de 90% a 95%, são obstáculos imaginários, existem só na mente da gente. A gente cria fantasmas. Então quer dizer que você está tão centrado naquilo que vai realizar que você nem pensa no problema, você não fica perdendo tempo se desgastando com imaginação negativa. Olha que legal. Mas aquilo que existe de fato de obstáculo, que são os de 5 a 10%, quando você tem essa atitude que vai dar certo, que você acredita, e você planta e você está lá, você vai ter soluções que vêm do campo, como navegar nisso que seria problema, entendeu? Soluções criativas. Então, como que faz isso, aquilo? Você vai contornando, é igual a água que a gente fala que ela contorna a pedra, né? Ela não manda a pedra sair dali, ela não reclama, ela vai contornar a pedra e pronto. Essa determinação, ela não vai fazer com que os obstáculos sejam consumidores de energia. Porque você está com tanta determinação, com tanta crença e tanto amor e paixão por aquilo que você quer, que você não está lutando contra aquilo que vem na tua imaginação, você nem deixa vir. Se você ficar muito no, mas não vai dar certo por causa disso, daquilo, então na verdade você não está conseguindo plantar ou entrar na frequência do teu desejo, né? Você está perdendo muita energia, você está fazendo ondas contrárias que vão dissipar aquela da criação, né? E você tem que estar sereno ao mesmo tempo. Eu quero, amo, vou fazer e depois eu me desligo daquilo, porque eu tenho certeza no âmago do meu ser que aquilo vai se concretizar. Sabe uma certeza? Vocês já tiveram essa certeza louca? É certeza que vocês precisam ter essa. Essa certeza de falar, eu tô tão feliz, você já sente como tivesse acontecido. Porque já aconteceu em certo nível. Você só está se centrando naquilo, né? Tem formas diferentes de falar. Plantar é uma metáfora. A outra é você estar entrando na frequência. Eu prefiro falar que a gente está entrando na frequência daquilo que já existe. Porque efetivamente no campo, aquilo que foi imaginado existe. Porque as imagens mentais existem, ideias existem. Tanto é que a gente tem formas pensamento, que criam vidas de tanto que a gente alimenta. Então, por que não alimentar formas pensamento de construções de intenção, de ideias, de coisas que a gente quer viver, né? E que sigam todas essas leis. Porque quando segue essas leis, vai ser benéfico para todo mundo. Se não seguir essas leis, você vai criar karma, vai voltar para você, o karma negativo, né? Bom, então tá. Ele fala, aqui eu já li tudo para vocês, mas só voltando para explicar o que eu falei, tem uma coisa, vem para Chaves agora, mas que fala assim, ó, é possível você conseguir pela força, que é o que eu falei, só que quando você tá lutando, sabe um sentimento de luta, de crença só em você, que você acha que você precisa manipular pessoas, situações e fatos, que você sente muita agonia, ansiedade, raiva, que você vai tentar articular cada frase que você fala, que você ouve, que você tenta fazer tudo de uma forma forçada. Quando você age dessa forma, você tem um desgaste emocional e físico muito grande, você vai causando doença para você e para os outros, né? Porque você está bagunçando o campo. Você está indo contra a sua natureza, a natureza dos demais. Não precisa de nada disso. Bom, vamos lá. E quando eu falo de chave, ele não traz como chave não, tá? Mas eu entendo como, eu identifico ali no texto de cada lei o que pode ser as chaves para nossa aplicação. E antes que eu fale para vocês delas, curte o vídeo, por favor. Curte, comenta o que vocês estão achando. Vocês concordam com isso? Como é que isso ressoa com vocês? É legal? Vocês já fizeram?
Isso vai ajudar vocês agora para concretizar as coisas? Tem que ajudar, mas vocês têm que pôr em prática. Vocês estão com vontade ali, com paixão para fazer isso? Então vamos lá. As chaves aqui. Entre no silêncio e não se identifique com nada. E nesse espaço entre um pensamento e outro, solte as suas intenções. É o que o Dr. Joe Dispenza fala. Quando você entra na meditação, o segredo para realizar as coisas é você deixar tudo lá fora. O que significa isso? O ego não pode ser mais a referência. O ego, ele funciona por identificações com o corpo, com as pessoas que você conhece, com a profissão que você faz, com as coisas que você disse, com os pensamentos constantes. Deixa tudo de fora. É o observador. Aqui você entra como observador. Esse é o silêncio. O silêncio, ele não é só da boca para fora, mas é o silêncio mental. É pura e simplesmente ser. Ser de forma completa no momento presente. Por que no momento presente? No momento presente que existe a potencialidade pura, porque eu não estou nem lembrando as coisas e me identificando com coisas que eu vivi e nem planejando para o futuro. Então eu estou primeiro, eu tenho que estar no momento presente de forma completa e total, me identificando com a fonte, me identificando como o campo do qual eu faço parte, com eu sou, né? Eu sou o eu sou, né? Então, se você se identificou com tudo isso, ficou naquela máxima tranquilidade, começou a encontrar bem-aventurança, aí você pega e põe intenção. Daí você volta um pouquinho para o pensamento, põe intenção, né? E aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Você fez isso, você não vai ficar impaciente, olhando, chafurdando naquilo para ver se dá certo. Você vai ter que ter um estado de confiança, né? O que mais que a gente pode... aqui eu já falei, eu tô lendo umas coisas aqui, mas já conversei com vocês. Ele fala, isso aqui é super interessante. Desvincule-se dos resultados. Desista do resultado específico para viver na sabedoria da incerteza. Desfrute todos os momentos da jornada da sua vida, mesmo sem saber quais serão os resultados. O que significa isso? Gente, fica assim, nossa, mas eu quero tanto, eu tenho uma paixão, aquilo. Não seja consumido pela paixão. Todas as emoções têm que ser usadas a nosso favor e não de forma contrária a nós. Como isso? A paixão é o combustível para que a gente faça as coisas acontecer. Mas a gente tem que saber a parte que nos cabe e a parte que cabe ao universo. A parte que cabe para a supraconsciência realizar nas leis que existem. Né? Então, eu tenho que saber qual é a minha parte e qual não é a minha parte. O que me cabe e o que não me cabe. Uma vez que eu pus ali, porque as correlações são infinitas. É o que eu falei, às vezes pode ser uma coisa, o resultado muito mais amplo, diferente daquilo. Mas eu coloco a minha intenção e sempre trabalho para que ela aconteça. Mas eu me desapego, né? Então eu faço o meu melhor, coloco, porque o mundo vai te surpreender. Ou com aquilo exatamente como você pensou, ou com aquilo um pouco diferente, mais amplo, ou uma coisa bem maior que aquilo, né? Então vamos embora, vamos fazer a nossa parte, espera, desapega do resultado. Lembre-se que a sua verdadeira natureza é do espírito puro. Leve consigo a consciência do espírito. Libere gentilmente os seus desejos e o universo cuidará de tudo para você. Não é muito legal isso? Por que a gente tem que ficar se torturando, né? Dia e noite, dia e noite? Faz a sua parte. Tem uma coisa que eu sinto que é assim. Quando a gente se ocupa muito, que a gente faz diversas coisas ao mesmo tempo, mas isso não tem a ver com as nossas metas, nem com o nosso propósito, a gente sente uma frustração, uma insatisfação. Quando a gente se ocupa, mas essa ocupação, ela vai preencher o que eu me propus a realizar no dia e até mais para a concretização do meu objetivo, aí eu me sinto leve depois. Por quê? Porque eu sei que as coisas vão dar certo e eu fiz a minha parte. A insatisfação é saber que a gente não fez a nossa parte, porque aí nunca vai acontecer. Porque a gente não adianta ficar... você fica assim... Imagina aquelas pessoas que ficam na cama deitadas o dia inteiro e elas pensam, vou só mentalizar, só mentalizar, só mentalizar. Não é assim, você tem que fazer a sua parte. O mundo é mágico, respirar é mágico, tá aqui é mágico. Mas a magia também depende da nossa ação. Tanto a nossa ação para se educar com sentimentos, pensamentos, como para a gente focar a nossa atenção, como para a gente saber quando silenciar e quando agir. Então é todo um conjunto, viu, galera? É um conjunto que a gente não pode deixar de lado, não. E a última coisa que ele fala, que é muito importante, faz uma lista de todas as coisas que você quer, deixa perto de você. Você lê quando você acorda, você lê quando você vai dormir. Por quê? Porque você não está deixando de dar atenção. Você deixa de dar atenção, aquilo vai morrendo, não é?
Então, faz isso. E só que você leu, não vai comentar com ninguém, não vai ficar, ai, será? Não, leu, fecha, sente a alegria de vivenciar aquilo na sua mente, no seu coração. Fechou, à noite você pega de novo e dá uma olhadinha, né? Então você vai impregnando o seu subconsciente com aquilo. Seu subconsciente faz parte ali do campo, tá bom? Bom, é isso, galera, que eu tinha a falar por hoje com relação à quinta lei, né? E agora a gente vai fazer a nossa meditação. Espero que vocês tenham gostado. Não curtiu ainda? Curte, comenta, compartilha para que a gente possa crescer o canal. Beijo para você e até daqui a pouquinho. Não vai embora, hein? Muito bem, agora nós estamos na segunda parte, que é a parte da meditação, a parte mais gostosa, que a gente pode relaxar e entrar no estado aprofundado de consciência. A gente vai achar esse lugar que é só nosso e vai se identificar com a nossa verdadeira natureza, sendo sempre uma prática que a gente faz de forma reiterada para que a nossa natureza se destaque, para que a gente tenha essa noção ampliada. É uma noção que não é racional, mas sentida, um costume que a gente deixa de lado porque a maior parte do tempo a gente está olhando para fora ou distraído com tantas distrações que tem esse mundo moderno. Então vamos lá, acha esse lugar bem confortável, bem gostoso, que você pode se sentar, que você não vá dormir, né? Então a única coisa que a gente pede é para que não seja assim tão confortável. Vou colocar uma música aqui para vocês já, para poder deixar mais gostosa essa meditação. E vamos lá, simplesmente solte as pernas e os pés, solte todo o seu, relaxando o corpo inteiro. Sinta que as suas pernas e os seus pés relaxaram, se soltaram e aprofundaram, sempre em alguma coisa que vocês possam colocar sob os pés para manter a temperatura. Solte os braços e as mãos e sinta como é bom esse relaxamento e essa identificação com o que de fato vocês são. É ótimo estar num corpo físico e desenvolver diversas atividades. Experimentar o mundo campo unificado de forma material. Todavia, para que a gente realize aquilo que veio fazer na Terra, é importante que a gente se volte para a verdadeira natureza, até para contornar o caos de cocriações imperfeitas de uma humanidade que se vê manipulada de todos os lados e sustenta em seu âmago todas as emoções contrárias ao amor, emoções de medo, de terror, de falta, de ausência, um desconhecimento total da nossa essência. Por isso é tão importante tomarmos consciência e aprendermos de vez por toda para praticarmos em nosso benefício e benefício de quem nos cerca, formando assim uma comunidade que vai só se ampliando porque tem o entendimento e a compreensão que arraigados se transformam em sabedoria, movimento que vem de dentro para fora. Quando acordamos, então, aquele conhecimento obliterado por toda distração do meio da 3D. Relaxe e se aprofunda cada vez mais, como você se acostumou a fazer em diversas outras meditações, e vai deixando todo e qualquer problema
todo e qualquer peso pela utilização inadequada das emoções e sentimentos, ainda na convicção de que as coisas se forçam. Tudo que é nosso por direito e nos encontra. Cuidando no nosso jardim, todas as coisas nos são acrescentadas. Aquilo que não está conosco não é nosso. Forçado não tem brilho, não tem gosto e nem permanece, não traz felicidade, mas só arrependimento e dificuldade. O que é seu flui com facilidade, seguindo as leis imutáveis da natureza, passamos a plantar de acordo com a grande vida, em concordância com a lei que nos suporta e nos dá um auxílio inestimável, organizando, correlacionando pessoas, situações e fatos para que os nossos desejos virem realidade. Mais e mais aprofundados, entramos num relaxamento profundo agora e nele permaneceremos por alguns minutos. Eu volto a chamá-los em breve. Lembre-se apenas de ficar no observador, que é o seu estado de paz maravilhoso e é o lugar de onde todas as coisas se concretizam. Saiba que você é luz, você é parte da vida. Deixe de lado qualquer pensamento ou reconhecimento estranho ao foco que agora acionamos e mantemos. Se for de auxílio, apenas visualize uma luz branca muito grande que está em todo o seu corpo, preenchendo o seu corpo e tem o formato do seu corpo. Essa é a sua essência. Essa energia muito bonita é a energia do campo individualizada. Apenas sinta como sendo, sem o corpo físico, essa luz. E apenas sinta que essa luz é feita de amor, sabedoria infinita, amor infinito, todos os atributos da grande vida. Apenas permaneça.
Muito bem, nós vamos começar a retornar, voltando. E todas as vezes que nós entramos nesse estado aprofundado de relaxamento, mais facilitado fica para as próximas vezes. O corpo vai entendendo como é gostosa essa sensação e sabe que todas as vezes existe um fluxo de energia vital que se intensifica, que limpa e revitaliza todas as células, os sistemas, os órgãos, porque é da sua natureza o amor e a doação. E a sabedoria, porque sabe aonde e como fazê-lo. Todas as vezes nos sentimos recarregados, como se tivéssemos dormido uma noite inteira. Nos sentimos revitalizados e percebemos que quando voltamos desse estado, o que considerávamos problemas, discórdias, desentendimentos, perdem a força porque eram só nuvens passageiras carregadas. Deixamos de nos desidentificar, de nos identificar com elas, nos desidentificamos e conseguimos, por consequência, ter de volta restaurada a nossa energia, a nossa amorosidade, tranquilidade tão sagrada, e vamos descobrindo o prazer de viver assim, nesse bem-estar. Não porque ignoramos as situações que temos que enfrentar, mas porque passamos a ter a compreensão de como realizar isso de forma serena, buscando as soluções de forma interna para poder no mundo nos posicionarmos de uma forma tranquila e com as melhores soluções para nós e para quem nos cerca. Vamos voltando e sentindo esse controle de volta nos membros, animando todos os membros, as pernas, os braços, as mãos. Vamos voltando e sentindo esse prazer de voltar na casa física, no corpo físico. E é isso, agradeço a todos vocês que estiveram aqui e que ainda vão estar. Essas atividades são feitas única e exclusivamente para você, porque você existe, participa, porque está apto para se lembrar de todas essas coisas que são faladas aqui. De outra forma, não estaria. Isso ressoa com teu espírito que pede a lembrança, a rememoração. Então, me faz muito feliz saber que eu estou entre amigos, entre pessoas que têm a mesma busca de revelar o que está oculto para a gente na terceira dimensão. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Um beijo e um grande abraço para você. A gente se vê no próximo vídeo. Namastê. Meu Deus interior, saúde o seu Deus interior.